Ah, bom dia, queridos irmãos. É um privilégio para mim estar aqui mais uma vez com os irmãos, tendo a oportunidade de compartilhar uma lição da Escola Bíblica Dominical online. Durante esse trimestre, nós temos estudado na nossa revista sobre a doutrina do Espírito Santo. Nas duas últimas lições foram abordados temas referentes aos dons, no plural, do Espírito Santo. E hoje, na lição de número 11, nós estaremos falando sobre o fruto, no singular, o fruto do Espírito Santo. O autor da revista, ele começa com uma pequena lembrança daquilo que estudamos, um pequeno resumo daquilo que estudamos sobre os dons. Ele fala o seguinte: os dons espirituais são habilidades especiais que o Espírito Santo concede aos crentes, com a finalidade de equipá-los para o serviço na obra de Deus. Por meio do uso dos dons espirituais, os cristãos são mutuamente edificados e o Evangelho de Cristo é proclamado. Essa lição sobre o fruto, ela está inserida dentro da carta aos Gálatas, e por isso eu gostaria de falar bem brevemente sobre o contexto dessa carta. É importante lembrar que a carta aos Gálatas foi escrita aos habitantes da Galícia. E há uma controvérsia se é a Galícia do Sul, a Galícia do Norte, mas vamos ter isso em mente. São os habitantes, ao povo que habitava a Galícia. Galícia atualmente corresponderia à Turquia. O assunto da carta, se eu pudesse resumir todos os assuntos, eu resumiria em 3 partes. A liberdade em Cristo, que um cristão tem, a circuncisão dos gentios cristãos, que queriam que os judeus cristãos queriam que eles fizessem, alguns judeus cristãos queriam que eles fizessem, e a salvação pela fé. Então, os 3 pontos principais, na minha opinião, são a liberdade em Cristo, a circuncisão dos gentios e a salvação pela fé. Essa questão é abordada na carta, segundo alguns estudiosos, em Gálatas 2. Por isso eu gostaria de ler essa parte para que possamos entender um pouco melhor tudo o que está acontecendo ali. Gálatas 2, versículos 3 a 5, diz assim: Mas mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns dos falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Então eu falei no início que um dos pontos da carta de Gálatas seria a circuncisão dos gentios cristãos, que alguns judeus cristãos queriam que fizesse. E nesse pedaço, nesse versículo, enfatiza que esses são falsos irmãos. E é interessante isso porque eles são irmãos. Apesar de não estarem com a doutrina correta, mas continuam sendo irmãos. E isso, para começar, acho que nos faz pensar que precisamos ter a nossa doutrina. Nós somos de uma igreja batista, nós temos uma doutrina batista, mas precisamos sempre lembrar de termos a Bíblia no mesmo patamar, termos aquilo que aprendemos na Bíblia de forma correta e verdadeira, e não segundo aquilo que nós queremos. Bom, aqui Paulo está citando algo que aconteceu, e alguns estudiosos eles realmente comentam sobre isso, que essa citação de Paulo sobre os falsos irmãos, sobre o problema da circuncisão que está acontecendo na igreja dos Gálatas, tenha sido citado em Atos 15. Eu gostaria também de ler com os irmãos esse primeiro. Atos 15, versículo 1, diz o seguinte: Alguns homens desceram para a Judéia, da Judéia para Antioquia, e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados, diziam eles, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E esse é o problema. O problema não é somente pensar no ato da circuncisão. O problema é que esses falsos irmãos ensinavam que, se esses gentios não fossem circuncidados, eles não poderiam ser salvos. E não é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que a salvação vem por meio de Cristo Jesus, pela graça.
Não há nada que nós possamos fazer, nada que as nossas obras, boas obras, possam fazer para acrescentar ou para nos dar a salvação. O autor comenta sobre isso também, ele faz um pequeno resumo, diz assim, Gálatas 5 e o ensino de Paulo. Os mestres judeus legalistas na Galácia estavam incitando os cristãos à prática da circuncisão. Isso nós vimos na citação de Gálatas 2 e eu li com os irmãos Atos 15 também que fala sobre isso. E ele cita aqui Gálatas 6, 12 a 13. Paulo ressalta que ser circuncidado muda inteiramente a orientação da salvação que, em vez de ser pela graça de Deus, passa a ser pelas ações do indivíduo. E isso é muito importante estar em destaque, porque a salvação não é pelas nossas obras, a salvação é pela graça que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo. E eu gostaria, para terminar essa primeira introdução, de ler com vocês Efésios 2, 8 e 9, que fala sobre isso também. Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E entra um ponto muito interessante que Paulo também vai abordar na carta aos Gálatas. A salvação não é para nos gloriarmos. A salvação é para que nós saibamos que somos pecadores, que precisamos de perdão, que Cristo morreu por nós, apesar de nós não merecermos. Então, Efésios fala sobre isso, o que nós lemos sobre Gálatas fala sobre isso. A salvação é pela graça. E esse é um ponto muito importante na carta. Continuando, o autor comenta o seguinte: o dom do Espírito e o fruto do Espírito. Quais são as diferenças entre o dom e o fruto? Nós vimos então qual era o problema na igreja de Gálatas e agora ele comenta qual a diferença entre os dons e o fruto. Eu diria o seguinte: a primeira característica do dom, nós já vimos, é a edificação. Fica em 1 Coríntios 14, 12, é uma referência que podemos usar. A segunda característica dos dons é a distribuição é feita por meio divino. Não somos nós que escolhemos aquilo que queremos ou deixamos de fazer, mas divinamente o Espírito Santo, ele coloca os dons na igreja de acordo com aquilo que precisa. E eu gosto muito disso porque nos faz lembrar que a igreja não pertence a nós. A igreja não é de fulano, beltrano, ciclano. A igreja pertence a Deus. A igreja é a noiva de Cristo. E eu creio que essa passagem de 1 Coríntios 12, 11, quando fala da distribuição divina, ela exemplifica muito bem. Nós não mandamos na igreja. Quem manda, quem cuida da igreja é Deus. E uma passagem que eu gostaria de ler também com vocês, que fala sobre os dons, e eu creio que exemplifica muito bem, é Efésios 4, 12 a 13, que diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Esse pedaço é interessante porque sintetiza bem a necessidade dos dons, a importância dos dons do Espírito dentro da igreja. Ele nos ajuda a chegarmos à plenitude, à maturidade em Cristo. A sermos, eu diria que árvores frondosas. Se a gente está falando de fruto, e fruto lembra árvore, imagina aquela árvore centenária, com suas raízes bem fincadas, com a copa da árvore bem florida. Então, os dons dentro da igreja, ele faz isso. E sobre
o fruto, que é o que o autor coloca aqui, as diferenças, eu gostaria de ler para vocês o que ele coloca aqui na revista. Ele diz assim: os dons falam daquilo que os crentes possuem, ao passo que o fruto fala daquilo que o crente se torna. Dom está relacionado àquilo que tenho e fruto ao que sou. Dom fala da habilidade de cada crente, ao passo que fruto fala do seu caráter. Eu achei essa parte muito bonita porque ele comenta, em resumo, aquilo que nós estamos comentando agora, porque os dons falam daquilo que os crentes possuem, mas o fruto fala daquilo que o crente se torna. Nós precisamos nos tornar crentes com fruto do Espírito. E ele continua dizendo aqui: há pessoas que pensam ser espirituais porque possuem dons. Os dons espirituais não provam o que se é. Na igreja em Corinto, apesar de não lhes faltar nenhum dom, não eram espirituais, mas carnais. Isso é muito triste porque você pensa em dons, pensa em Deus controlando a sua igreja, mas você vê que mesmo dentro dela há crentes carnais, há aqueles que escolhem seguir as obras da carne e não a obra do Espírito. E isso faz lembrar, eu não vou ler essa passagem, mas eu creio que todos vocês conhecem, sobre o trigo e o joio. E a Bíblia nos diz que é necessário crescer o trigo junto com o joio, porque lá no final, Deus vai separar o trigo do joio, para que se conheça aquele que é justo e aquele que não é justo. O autor da lição, ele aborda um outro tema, dizendo que as obras da carne se opõem à santificação. E eu gostaria de começar lendo a definição que ele dá sobre obras da carne. Ele diz o seguinte: dentro do contexto do Novo Testamento, o vocábulo grego referente à palavra carne é sarx. E essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica, ou seja, semelhante a Adão, carnal, que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne relacionadas em Gálatas 5:19 a 21. Eduardo Robson, no seu dicionário de grego do Novo Testamento, utiliza a palavra sarx para descrever a natureza exterior que difere do homem interior. Em Lucas 24:39 é a referência que é usada. A palavra carne, no aspecto da teologia bíblica, denota fragilidade humana e a sua tendência para o pecado. Ela é a sede dos apetites carnais. Mateus 26:41. Essa definição, eu creio que a que melhor vai definir é a que se encontra em Gálatas 5:19 a 21. Nós vemos aqui que o autor comenta que a palavra no grego, carne no grego, o sentido da palavra sempre está ligado à semelhança de Adão, algo carnal, algo que se deteriora, algo que é frágil. E Gálatas 5:19 a 21 cita algo que eu acho muito importante, eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam essas coisas, quais coisas? As obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Eu acho essa palavra bem dura, porque geralmente quando nós falamos sobre Deus, a primeira coisa que eu ouço as pessoas falarem, creio que vocês também, eles atribuem a Deus é amor,
Deus é bondoso, Deus é cuidadoso, Deus é carinhoso, mas esquecem que Deus também é justiça. Eu creio que essa palavra de Paulo sobre as obras da carne nos faz lembrar isso. Deus é justiça. E essa última a frase do versículo 21 que diz: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se vocês puderem procurar lá em Apocalipse também, tem uma frase semelhante, que os que praticam, e vai citando as obras da carne de novo ali, algumas mais obras da carne, e vai dizendo que aqueles que praticam isso não herdarão o reino de Deus. E isso nos faz pensar, né? Isso faz com que a gente pense, poxa, sinais estão vindo, todos estão comentando que os sinais estão cada vez indicando que Cristo está mais próximo. E quando Cristo vier, ele não vai vir como aquele que está curando, aquele que está cuidando. A Bíblia diz que ele virá como um juiz. E no dia do juízo, ele vai estar sentado ali e as palavras ditas a nós vão ser de julgamento e não mais de encorajamento. Então, precisamos estar atentos sobre isso daí. O autor, ele comenta também sobre isso daqui, eu creio que vai exemplificar ainda mais aquilo que eu estou lendo sobre as obras da carne. Ele diz assim: a natureza pecaminosa produz concupiscência, luxúria, desejos descontrolados e paixões impuras. 2 Pedro 2,10. A Bíblia ensina que a concupiscência da carne não procede de Deus. 1 João 2,16. No início, com a experiência do primeiro casal, veio a cobiça, o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. Desejo que trouxe terríveis consequências para a sua vida e para a humanidade. A cobiça de Acã levou à morte. Josué 7,21. Assim, não permita que o desejo da carne, da velha natureza, domine você, comprometendo a santificação da vida cristã. Por isso, não permita que o desejo da carne domine você. E esses dois exemplos eu creio que são bem interessantes, porque o primeiro foi o primeiro homem que Deus criou, Adão. Estava somente com ele, todos os dias eles conversavam, mas por causa do procedimento dele, do pecado dele, ele foi banido do jardim. Acã, se vocês puderem ler, eu acho essa história muito, muito interessante, o que levou à morte, quem mais morreu junto com Acã. Então aqui mostra Deus como juiz. Apesar de ser bondoso, amoroso, nós devemos lembrar, Deus também é um juiz. Continuando a nossa lição, o autor dá o seguinte título, o próximo assunto: o fruto do Espírito que se opõe à carnalidade. Nós já vimos o que é carnalidade, nós já vimos o que são as obras da carne. Agora, o fruto do Espírito que se opõe à carnalidade. Eu gostaria de ler o que está escrito aqui. De acordo com Romanos 6,22, depois de liberto do pecado, o crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. O crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Os dons espirituais são dádivas divinas, mas o fruto precisa ser desenvolvido e cultivado. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto na vida do crente, à medida que se aproxima de Deus e procura ter uma vida de comunhão e santidade. E esse pedaço aqui, as irmãs que gostam de plantar, e alguns irmãos também que têm vivência na roça, sabem plantar, você deve lembrar que para você ter uma árvore que seja bem frondosa, para você ter um fruto gostoso, é necessário adubar, é necessário cuidar da terra, é necessário estar ali molhando e não molhar muito, porque senão a raiz estraga, nem molhar pouco, porque senão a planta estraga. E é justamente isso que ele está colocando aqui, quando ele fala que os dons espirituais são dádivas de Deus, mas o fruto precisa ser desenvolvido e cultivado. Como é que isso é feito? Isso é feito com água, com terra boa, com sol na medida. E quem vai te dar isso? A palavra de Deus, a Bíblia, a oração, a comunhão com seus irmãos, a comunhão com Deus
Isso faz com que a sua terra esteja bem adubada, com que o seu fruto possa, o fruto espiritual possa se desenvolver. E eu gostaria de ler o que Gálatas fala sobre isso, Gálatas 5, 22. Paulo explica aqui: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há quem vá condenar aquele que age desse jeito. E ele continua dizendo, para encerrarmos quase no finalzinho, o título que ele coloca é A Santidade que o Espírito Santo gera na vida do crente. Diz assim: por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando gradativamente na vida de cada servo do Senhor, até que alcance a estatura do homem perfeito. Preste atenção que, assim como uma árvore não cresce de uma hora para outra, assim como os frutos não aparecem de uma hora para outra, assim como você não vai ter a terra, apesar de ser bem adubada, arada, com tudo crescendo de um dia para a noite. A mesma coisa na vida cristã. O Espírito Santo vai trabalhando gradativamente na vida do crente. O crente precisa andar em novidade de vida, em santidade, segundo os pressupostos bíblicos para a santificação. Segundo os pressupostos bíblicos para a santificação. Então, antes de terminar, antes de ler a conclusão, eu gostaria de reiterar que é interessante porque o autor da revista coloca que o fruto ele precisa ser adubado, ele precisa ser cuidado, para que ele possa estar se desenvolvendo corretamente. E Paulo ele também dá um segredinho para termos um fruto bom. Qual é o segredo? Qual é o adubo para esse fruto que Paulo coloca? Ele diz aqui no versículos 24, 25 e 26 de Gálatas 5. O versículo 24 de Gálatas 5 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Primeiro, crucifique a carne, com as suas paixões e seu desejo. Seu fruto vai estar bem nutrido, bem desenvolvido. Segunda dica de Paulo: se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Viver pelo Espírito. Não é no Espírito, é pelo Espírito. E 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, e tendo inveja uns dos outros. Então essas três dicas, na verdade, muito interessante. E eu creio que seja um adubo assim da melhor qualidade. Porque Paulo fala que crucificar a carne, andar pelo Espírito e, eu diria, crucificar a vaidade também. Não sejais presunçosos, não se ache melhor do que os outros, porque aquele que era melhor do que todos, quando ele veio à terra, diz a Bíblia que Jesus ele veio sendo Deus, mas não teve usurpação de ser igual a Deus. Ele se humilhou a si mesmo em forma de homem. Então, se Cristo se humilhou a si mesmo, por que nós devemos ser presunçosos? E agora sim, para terminarmos, vamos ler a conclusão da lição. O autor diz assim: há de se destacar que os dons espirituais estão ativos e disponíveis para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para a edificação dos santos, isto é, vigora atualmente. Isso quer dizer que este expediente da comunhão sobrenatural dos dons por parte do Espírito Santo de Deus não morreu com os apóstolos, mas nos é dada hoje, segundo a vontade e o propósito daquele que distribuiu aos crentes como quer e a quem quer. Essa parte é muito interessante e muito importante porque Deus continua agindo na igreja dele. Deus continua atuando na igreja dele. E fala que os dons continuam sendo dados. O joio continua crescendo junto com o trigo e diz que a Bíblia que ele vai crescer até o final dos tempos, quando Cristo voltar. Cristo pode estar às portas, mas devemos lembrar que Deus continua atuando na igreja dele.
A igreja, mais uma vez reiterando, ela não é nossa. A igreja pertence a Deus. A Ele pertence as decisões que devem ser tomadas, a Ele pertence cada membro desse corpo, porque a igreja é o corpo de Deus e, portanto, Ele está cuidando da igreja e continua e continuará até o final dos tempos. Eu gostaria de terminar a lição com a conclusão de Paulo. E ele diz em Gálatas 6, que eu gostaria de ler com vocês. O que ele diz de todo esse assunto? Da liberdade que se tem em Cristo, das obras da carne, do fruto do Espírito Santo, da circuncisão que não leva à salvação e da salvação pela graça. Ele termina dizendo assim, Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém?